Saudações, eu sou William Moraes e vou compartilhar mais um relato de lucidez extracorpórea registrado por mim para os meus estudos. Eu vou ler aqui no celular e vou comentando à medida que eu for lendo. Essa experiência aconteceu no dia 24 de abril de 2019. Já tem bastante tempo, mas é uma experiência bem rica, cheia de informações e situações, e eu acho pertinente compartilhar. Aliás, é para isso que eu faço os registros. Eu tento, pelo menos, porque essa experiência aqui foi longa e eu lembro que eu apenas resumi o máximo que eu pude. E ela não começou comigo lúcido fora do corpo. Eu estava tendo o que parecia ser um sonho, talvez nem fosse, talvez eu só não tivesse ainda a lucidez de estar fora do corpo, mas alguma coisa estava acontecendo, alguma interação, talvez com o onirismo. Acho que a experiência mais relevante começa quando eu entro no meu quarto e recebo um telefonema no celular. E eu atendi pensando que poderia ser o meu amor. Então já havia essa ideia e era ela. Eu não tinha consciência de estar fora do corpo. Para mim era uma forma de ela falar diretamente comigo, ou seja, através desse aparelho ela estaria falando do mundo espiritual, astral. Conversei com ela um pouco e ela disse que eu tinha que fazer uma coisa e que eu ia precisar que certa pessoa fizesse certa roupa para mim. E eu achei aquilo sem pé nem cabeça, estranho. E eu perguntei, mas por quê? E eu acordei. Mais ou menos, porque não acordei de verdade. Eu acordei e levantei saindo do meu quarto, ou pelo menos pensei que tinha acordado. Andei pelo quintal e quando eu cheguei lá no portão, era uma grade. E eu olhei ao redor e pensei, não tem grade no mundo material na minha casa, é um portão fechado. E quando eu olhei para frente outra vez, eu já estava lúcido de estar fora do corpo. E para ter certeza, eu alterei a minha densidade de forma intencional e atravessei a grade para comprovar para mim mesmo que eu estava fora do corpo, porque às vezes é tão real que é difícil de acreditar. Então um carro parou na minha frente e dois homens desceram, pareciam artistas que foram subindo a rua. O cenário mudou ainda mais. No limiar do portão parecia como se fosse o limite da minha casa para uma outra dimensão, camada, frequência, através da grade. E assim que eu atravessei, isso ficou mais claro ainda. Esses homens subiram a rua que era uma curva, fazia uma curva, diferentemente da esquina que tem na minha casa, era uma rampa que fazia uma curva, era uma subida inclinada. E eu fui atrás deles. Tinha mais gente lá em cima, depois que a gente alcançou a parte de cima, eu lembro disso. E perto de uma edificação que parecia uma casa muito antiga. E tinha música e tinha muita gente e aqueles caras, eles tiraram um nunchaku, cada um tirou um nunchaku de 3 barras, que é aquela arma que tem ferro, corrente e ferro. Só que, no caso, tem uma corrente a mais e um ferro a mais. Para fazer uma mostra para o público, uma demonstração, uma apresentação para o público. Isso tem muito a ver com o trabalho que eu desenvolvo. Então, eu fiquei muito interessado e os vi girar as armas no público e o público curtia. Nesse momento, a minha lucidez começou a baixar, estava oscilando, eu fiquei entretido. Sabe aquilo de quando você está no cinema, você nem percebe que está no cinema às vezes? E aí eu falei, não, espera, eu estou fora do corpo. E eu senti
uma, uma presença, como se alguém me seguisse desde que eu saí do quintal, andando pelo quintal, aliás. E eu olhei para trás e tinha um homem alto. Ele era jovem, mais ou menos 25 anos, tinha músculos muito definidos, ele era alto e tinha um rosto bonito demais e estava rindo para mim e ele pensou de forma lasciva e eu captei esse pensamento de forma nítida. Vamos? Eu fechei minha cara de desgosto, pois eu entendi que ele era um íncubus. E eu estou lendo esse relato porque na live que eu fiz na quarta-feira eu comentei disso e lembrei desse relato. E lá eu acho que eu confundi. Eu falei que sucubus era masculino e íncubus feminino. Enfim, cometi esse lapso. Porque o íncubus é masculino. Esse íncubus querendo se aproveitar de mim. E aquela provavelmente nem era a forma real dele. Real, né? Porque não existem formas reais. A gente assume formas por muito tempo e chamamos de real quando ela fica bem estabelecida. Mas ele tinha aquela forma atraente para quem gosta, né? Eu fiquei extremamente incomodado e então ele escolheu aquela forma, mas não tinha efeito sobre mim. Pois fosse uma forma feminina, talvez ele tivesse conseguido, mas esse aqui não. E às vezes, talvez por motivo até de nos desmoralizar, né? No sentido de nós acreditamos que somos de certa forma e eles vão lá e provam que não é bem assim. Isso também pode ser uma forma de baixar a nossa defesa, a nossa convicção em nós mesmos e ficarmos mais vulneráveis. Acontece. Eu me desvencilhei da multidão, afastando do cara bonito que me perseguiu por um tempo. E no fim da rampa que descia, porque tinha a rampa que subia fazendo uma curva, tinha essa parte e depois tinha uma outra curva descendo por trás desse lugar. Que parecia uma casa muito antiga, daquelas casas de cidades históricas. E eu descia para o outro lado, tinha depois uma esquina na qual eu encontrei pessoas que eu conhecia de antes, mas que acordado, obviamente, eu não faço ideia de quem sejam. Eles vivem lá. E eu fiquei tranquilo por encontrá-los, porque foi uma forma de me sentir que aquele homem pararia de me perseguir. É como se eu encontrasse a minha galera, entendem? E foi bem assim, eu conversei com eles falando que eu tinha recebido uma mensagem estranha do meu amor em sonho, mas que não sabia se era sonho antes de eu perceber que eu estava fora do corpo ou se eu já estava fora do corpo, naquele momento que eu estava no celular e achei que tinha acordado. A conversa falava de eu estar em perigo e precisar de uma roupa especial. Neste ínterim, estávamos caminhando e chegamos a uma banca, como se fosse uma banca de revista, que tinha um monte de bonecos de super-heróis pendurados, e o camarada que estava comigo disse que eu deveria me livrar deles, porque, na verdade, eu vi os super-heróis, os bonecos, né? E cheguei a pegar alguns para olhar detalhes, porque, primeiro, eu sou artista plástico, eu faço esculturas e tudo mais. Segundo, eu sou super fã de super-heróis. E o camarada falou comigo que eu deveria me livrar deles. E eu achei que a minha lucidez baixou naquele momento, porque eu não estranhei e eu comecei a juntar aqueles bonecos e como se fosse uma telecinese, na verdade, puxando uns que estavam pendurados ainda, fui juntando todos eles no ar, meio magicamente, e eu os fazia se fundir uns nos outros, formando uma massa só. E a quantidade deles, obviamente, foi diminuindo, porque iam mesclando num só. E aí eu achei errado aquilo. Achei errado me livrar deles e parei, com a minha lucidez voltando a ficar muito alta. E, a verdade seja dita,
eu acho que nós temos realmente duas memórias, porque isso vai ficar mais claro para frente desse relato. Porque naquele momento eu analisei o homem que estava comigo e lembrei que ele era meu amigo mesmo, e eu estava curioso por que ele tinha mandado eu fazer aquilo. Mas eu pensei, não, isso está errado. Super-heróis sempre foram minha inspiração no mundo. O Superman me ensinou sobre ter força para fazer e escolher não fazer para respeitar o limite dos outros, só para citar um, porque naquele momento passou muita coisa pela minha cabeça. Isso de super-heróis eu poderia falar por muito tempo para vocês, porque é complexo. Eu já pensei muita coisa sobre ter poderes aqui, por exemplo, e seria complexo porque imagina o Superman. Como uma pessoa que tem o poder de fazer o que ele tem, de salvar vidas e tudo mais, vive uma vida comum? Tem seus momentos com a Lois Lane, por exemplo. É complicado, porque cada momento que ele para ter um momento dele, muitas pessoas estão morrendo e sofrendo, e ele escolheu deixá-las passarem por isso. Entendem? É tudo muito complexo isso. E sem falar que os super-heróis, para mim, por exemplo, sempre foram uma coisa comum. Eu via super-heróis voando, falei, ok. Quando criança, para mim era comum isso. De onde eu venho, voamos. De onde eu venho, atravessamos paredes. De onde eu venho, movemos objetos com o poder da mente. Então era muito familiar. Não sei se vocês conhecem aquela foto do Leonardo DiCaprio apontando, apontar a empolgação de olha lá, olha lá, olha lá. Então, era eu vendo super-heróis quando criança, olha lá. Dá para voar sim, as pessoas voam. E, bom, seja como for, eu peguei o boneco dele, do Superman, e o cara achou interessante o que eu disse, e deixamos os bonecos lá. Eu parei de destruí-los, barra uni-los, fundi-los num só. E a banca não tinha ninguém, então ninguém contestou. Eu apenas deixei lá e nós seguimos. Eu não sei o que aquilo significou, por que ele disse que eu tinha que me livrar daquilo. Não sei se era um teste, se era algum traço de onerismo ou até mesmo para testar minha lucidez. Poderia ser para testar a minha lucidez. Ou, enfim, não sei. Caminhamos um pouco e eu vi que no pé da edificação lá atrás, que parecia uma igreja, que era um prédio histórico, né? Me lembrava uma igreja, mas não tinha pontinha, era diferente. E na parte de trás tinha uma entrada que parecia uma caverna escura, de onde uma luz alaranjada emanava, com calor. E eu deixei os camaradas que estavam seguindo a estrada e fui lá, por curiosidade. Algumas pessoas passavam por mim dizendo para eu ir para lá mesmo, porque precisavam de ajuda e eu me sentia como formigas num formigueiro. E no final, eu vi que muitos espíritos, lá no final do túnel, né, da descida, eu vi que muitos espíritos tentavam subjugar criaturas disformes que tentavam sair dessa caverna. Eu não fiquei para ajudar, essa que é a verdade. Olhei por um tempo e resolvi ir embora. Mas antes eu vi que tinha gente do lado desses seres bradando para que eles saíssem, dando forças para eles. Uma delas era uma amiga minha. Mas eu não sei se era de fato essa amiga ou se a minha mente colocou a imagem dela nessa outra pessoa, porque dias atrás tal amiga havia me revelado que não ia ser mais passiva como era, sendo humilhada e criticada e dando forças a sentimentos de rejeição. Eu não vejo problemas nisso, mas essa súbita mudança de postura de quem ficou sendo subjugada por tanto tempo, geralmente explode em fúria e ela parecia estar furiosa ali, naquela imagem que eu estava vendo. É bem comum que acontece isso, né? Você retém ou obstrui uma passagem, um fluxo por muito tempo, né? Como uma barragem. Quando arrebenta, vem com agressividade. Isso é meio comum.
E essa minha amiga usou comigo a palavra justiça, mas carregada de um certo ressentimento. Então, impossível que fosse ela, não é. E eu até comento aqui que seria bom eu bater um papo com ela sobre não criar inimigos ou usar forças contra pessoas que a atacaram, porque isso pode ter um falso tom de justiça, mas é falso. E fazer mal aos outros é fazer mal a nós mesmos. Eu voltei pelo túnel e vi que uma criatura tinha passado por aqueles que tentavam segurá-la lá. Ou seja, eu estava andando pelo caminho para chegar na saída e eu vi um ser vindo. E eu não cheguei a vê-la na forma imensa que ela parecia ter, parecia um vulto, né? Eu olhei para trás e vi que era grande. E eu movi rochas atrás de mim para que elas caíssem com o poder da mente, né? Com a força de vontade, para fechar a saída. Mas a criatura mudou de forma e ficou pequena como uma tartaruga achatada, um cágado, né? Na verdade. E se esgueirou por debaixo. E ela tinha uma cor de pele rosada. Ela não era verde, marrom, escura, não. Era rosada. E assim passou. E ela se movia numa velocidade incrível. E passou por mim. Ela passou muito rápido. Eu avancei e pisei sobre ela para pará-la no impulso e segurei sobre o meu pé direito. Mas eu tive dó. E eu tive dó porque ela estava na forma de uma tartaruga. Estava na forma de um bichinho e isso me sensibiliza. Enfim, eu não quero machucar. Então, eu a soltei por um instante e ela voltou a correr muito veloz até eu pará-la novamente um pouco mais adiante. Ela tentou morder o meu pé, mas mesmo com o pescoço longo, não conseguiu. E usando a técnica mais ou menos que eu usei nos bonecos, eu a fiz desaparecer, fazendo com que ela meio que fundisse, implodisse, embora com os bonecos tivesse sido um pouco diferente. Mas eu senti que a sensação era a mesma. Então eu saí da tal caverna, tranquilo, e eu me vi descendo pela rua que aqueles amigos desceram, nessa cidadezinha que parecia muito uma cidade histórica que tem aqui perto, Ouro Preto, que visito de vez em quando. E descendo essa rua, chegou um momento que tinha uma escadaria. Eu não anotei detalhes, eu percebi muitos detalhes nessa experiência, mas eu não anotei tudo porque eu ia ficar horas escrevendo. A escada tinha uma parte muito quadrada, muito grande, e umas escadinhas. Só que tinha aqueles postes, sabe aqueles postes com lamparinas? Então, eu fui descendo por essa rua, nessa estradinha, até chegar nessas escadas. E as pedras eram brancas, também anotei isso aqui. Eu desci segurando um corrimão e eram muitos patamares. No segundo patamar, eu já vi o que pareciam ser pequenos gárgulas, meio que pendurados nestes postes com lamparinas. Eram postes brancos e eles pareciam estátuas. Porém, não eram. Eram mais humanoides e com pernas e braços compridos, mas pareciam gárgulas, a cara. E quando eu olhei para eles, eles se moveram rapidamente, perceberam que eu os percebi. Eles estavam no mesmo poste e me atacaram quando eu passei. Acho que a ideia deles era que eu passasse primeiro e depois eles me atacavam. Porém, quando notaram que eu os notei, eles pularam em mim. Um estava um pouco mais abaixo, o outro mais acima, e eles pularam e eu, com o poder da minha mente, os repeli com a minha força de vontade, mandando eles de volta para o poste fino, né, e ornado, cheio de detalhes, e eu os mantive com os braços abertos, como se estivessem em cruz, ou cada um numa cruz, né? Mas os braços estavam estendidos no ar, segurados pela minha força de vontade. Um estava sobre o outro nesse momento, e eles se contorciam, e eu perguntei, para que essa agressividade? E eles falavam coisas como, me solta, me solta! E respondendo à minha pergunta, um deles disse,
É muita coisa para contar, não daria tempo, mas nós somos as vítimas aqui. E aí eu afrouxei. Minha energia que os prendia e o que estava mais perto, na frente, quase me deu um bote, uma mordida. Eu cheguei a escutar os dentes dele fechando bem perto do meu rosto, assim. Essa que é a verdade. Chegando bem perto mesmo, e eu automaticamente mandei ele de volta. A garra dele passou muito perto do meu rosto. Foi muito assim, o reflexo. Eu parei de novo por puro reflexo. E eu não só o prendi com mais força, como eu arranquei um pedaço do tórax do que avançou em mim. Mas eu acho que foi realmente um reflexo, por pensar que se ele tivesse me alcançado, ele teria feito isso comigo, ele teria arrancado um pedaço. Eu raciocinei isso em milésimo de segundos, e quando eu repeli, eu estava pensando nisso, então arranquei um pedaço do tórax dele, lamentavelmente. A criatura urrou e fez expressão de lamúria, tipo Gollum, sabe, do Senhor dos Anéis. Foi triste. E derrota. E eu me compadeci daquela situação. Mas eu não podia deixá-los livres, então fiz minha mão brilhar em luz e externei compaixão. E foi aí que eles lamentaram ainda mais e parecia que eu os torturava. E não desapareciam como costumava acontecer. Acredito que quando isso acontece é por eu estar mudando a frequência da criatura, tirando camadas de fúria dela ou energia, densidade, e assim eu a jogo para uma outra dimensão mais leve, numa frequência mais leve, onde outras criaturas vêm para ampará-las, né? Eles conseguem recebê-las lá. Mas como não deu, eu aproximei bastante a ponto de quase tocar as criaturas e eu comecei a falar para se apaziguarem. Falei, por exemplo, confesso que falei que a luz de Deus se manifeste através de mim e que todos fiquem bem. Eu confesso porque eu não costumo usar a expressão Deus, porque o Deus que eu considero não é o da Bíblia terminantemente, tá? Então eu costumo chamar de vida, para que as pessoas não associem e não correlacionem com aquele Deus vingativo que exige que seja amado acima de tudo e tal, e coisa do tipo. E o brilho foi bem forte, a ponto de me acordar. Acordei, mas saí de novo de imediato. Quando o fiz, fui para a mesma região, por causa das casas que eu pude ver. E quase toda edificação que eu via parecia uma igreja. Encontrei um senhor que de imediato reconheci e fui até ele. Era velho, tinha barba, cabelo grisalho, usava um chapéu como se fosse chapéu não de cowboy, chapéu de pessoas que moram mais no interior. Roupas simples, calça quase jeans, assim, camisa, enfim. Mas eu lembro que ele estava lá sentado e no mesmo instante que comecei a falar com ele, eu já sabia quem era. Aquilo que comentei de termos duas memórias, a mente daqui e a mente de lá. E nossa conversa foi basicamente ele dizendo que eu me atrasei muito e que achavam que eu nem ia chegar em tempo mais. Que, aliás, talvez nem desse mais para eu pegar o lugar que era para ser meu, e se não desse, eu teria de esperar por mais de um ano novamente. Isso agora me deixou muito intrigado, porque eu nem lembro de ter escrito isso aqui. Para verem como é importante escrever o máximo que der dessas experiências. Enfim, vou fazer minhas contas depois, porque né, já passou mais de um ano dessa data aqui. Mas ele falou para eu tentar, me indicando para eu descer uma rampa e entrar logo após o muro que ele apontou. Eu poderia descrever toda a arquitetura do lugar, mas eu vou resumir dizendo que eu não entrei pela porta principal da igreja, e sim por uma lateral. E ele insistiu para que fosse assim, para que eu entrasse pela lateral. Mais uma vez, eu poderia ficar descrevendo tudo, incluindo o visual do senhor, com calça, blusa. Aqui eu falo a cor era branca, a blusa branca, a barba até a parada, tem detalhes aqui. O rosto enrugado, mas enfim. Desci a rampa, na porta da lateral dessa igreja, desci a rampa, entrei e quando eu cheguei no final dela, estava acontecendo uma reunião e era
como era como um teatro, na verdade. O altar parecia uma igreja, mas a arquibancada parecia mais um cinema. Sabe quando você entra pela lateral de um cinema e tem as escadas subindo e tem um corredor para você pegar um dos lugares? Era bem assim, mas eu falei teatro aqui porque estava de dia, não estava escuro lá. Era bem claro. Ó, eu acordei no meio desse processo de analisar o lugar. Mas eu me concentrei no meu quarto, me certificando de não me mexer e voltei para a igreja. Eu achei bom ter conseguido, eu voltei até para um pouquinho antes da rampa, voltei, continuei a descer, porque eu fiquei curioso para saber que coisa era reservada a mim. Eu voltei exatamente naquele lugar e continuei a descer. No final dele, tinha uma mulher que falava no altar e ela me viu e fez um sinal com a cabeça para mostrar que tinha me visto, mas continuando a falar. Sabe quando tipo, espera aí. E eu fiquei parado lá embaixo, tinha a escada, lembra da escada, com os lugares lá. E é curioso relatar que eu acordei, de acordar mesmo. Quando eu acordo, sabe, eu acordo aqui. A única coisa que eu faço é não abrir os olhos, não mexer meu corpo. Eu tento ao máximo ficar quieto. E aí, às vezes, eu consigo sair de volta. Como eu fiquei parado ali, uma moça que estava em frente à mulher no altar sorriu para mim de forma muito carinhosa e eu a reconheci sem reconhecer. Sabia quem era em algum momento da minha vida, mas não era aquele momento. Ela parecia uma auxiliar, ajudante daquela mulher que estava falando. E ela veio até mim com os olhos brilhando. Eu me concentrei ao máximo para lembrar quem era ela e ela me disse: "Você não lembra de mim, não é?" Eu olhei para cada detalhe daquele rosto. O cabelo, cada detalhe. Eu fiquei olhando para ela. Eu juro que eu tentei muito, mas falei: "Me desculpe, quando eu vejo alguém aqui, até lembro de conhecer, mas a memória me escapa no instante seguinte." E ela deixou de sorrir e falou: "Mas você só passa 6 horas lá por dia." Aquilo me desconcertou, pois isso não era verdade para mim. A verdade era o contrário, aliás, eu passava mais ou menos 6 horas dormindo, nem é fora do corpo o tempo todo, né? Enfim, mas vai saber como é a relação de tempo de lá para cá. E existe diferença de tempo por camadas, tá? Às vezes você sai do corpo aqui por 5 minutos, mas lá se passam horas. Às vezes você sai por horas e lá apareceu 1 minuto. Depende muito de qual frequência você tá. Algumas são exatamente como aqui, se estiver bem próxima daqui. Então, esse treco é muito relativo, realmente. Mas vai saber como é a relação de tempo lá. Eu sei que eu coloquei a mão no rosto dela, com uma intimidade que até me surpreendeu. Eu senti o toque tão real, ou mais, do que eu sinto aqui, agora. E eu pedi, sentindo muito carinho por ela, uma afeição. Me ajuda a lembrar, eu realmente queria lembrar. Ela recuou um passo e eu acordei. Sem descobrir o que era para eu fazer, como oportunidade, meu lugar, quem eram aquelas pessoas, enfim. Foi uma experiência muito rica, com alto grau de lucidez em vários momentos. Houveram momentos, sim, de baixar a minha lucidez, de eu quase me deixar levar durante a apresentação de arte, né? Quase teatral ali em cima, quando eu estava até com os bonecos, alguma coisa desse entretenimento, mas isso acabou me reforçando a lucidez nos outros momentos, porque eu me cobrava, eu precisava ficar lúcido. Então, esse foi o registro que eu fiz da experiência e o que eu posso comentar aqui de aprendizado são coisas que eu já falei antes sobre haver, sim, essas duas memórias, de termos vida lá. Eu não acho que é apenas uma realidade paralela, normal, física, como algumas pessoas acabam levantando como questão.
Pode acontecer isso sim, mas eu acho que no caso ali era fora do corpo. Eu não estava num outro corpo meu, não acho que era bem por aí. O que fica é que eu sou muito isso de sensibilizar com os outros. O ser que saiu da caverna em forma de tartaruga. Eu hesitei, eu não quero agredir, não há agressão em mim. Eu acho que isso fortalece, na verdade, a minha luz nesse momento. E aquelas criaturinhas, até a que eu machuquei, nossa, dói em mim quando eu faço alguma coisa nesse sentido. E aí eu tenho que lembrar que, não, eu não a feri de verdade. Aquela nem é a estrutura dela real, né? Toda estrutura não é real. Então ela poderia se regenerar, eu mesmo talvez pudesse ter ajudado nesse processo, e talvez eu ajudei com aquela questão da luz, mas é aquela luz que tem um preço que eles não querem, né? De alinhamento com o ser superior, de reconhecimento desse poder superior, que volto a repetir. Eu reconheço, eu seria um tolo de não considerar que uma consciência suprema rege tudo isso aqui e que outras consciências muito grandes estão muito próximas dessa e auxiliam nesse processo, porque elas são partes dessa consciência suprema, assim como nós somos. E eu faço a minha parte tentando ajudar. Agora, às vezes é necessária muita resignação, talvez. Eu acho que a vontade de saber mais, pelo menos para mim, de ter mais informações sobre essas outras vidas que eu tenho lá. Isso tudo é muito intrigante para mim, mas eu deixo isso não me abalar. Eu prefiro ficar tranquilo, sabendo que eu vou saber o que eu tiver que saber, quando eu tiver que saber, desde que eu busque. Não é uma passividade, não é aquilo de o que tiver que acontecer vai acontecer e cruzar os braços. Não, a gente tem que correr atrás, se dedicar para fazer acontecer aqui nesse mundo. Eu falo para vocês, eu faço acontecer com muito esforço. Eu estou aqui agora na sexta-feira, véspera de publicar esse vídeo no sábado, e é o que, sei lá, quase 9 horas da noite. Eu ainda vou editar esse vídeo, postá-lo. Eu tenho trabalho sábado, eu tenho trabalho domingo com o meu grupo de teatro, eu treino esse pessoal, e recentemente uma amiga me falou, não, eu ia fazer uma coisa, mas aí eu não achei o que eu ia usar, e isso para mim foi um sinal de que não era para ser. O que tiver que ser, vai ser, quando tiver que ser. Cuidado com a passividade extrema, mas também não fique no desespero, no afoito de fazer que tudo tem que acontecer. Não. Ache um equilíbrio. Faça seu esforço, porque é importante você demonstrar empenho para que algo aconteça. Aqui é isso. Nós temos que mover energias, coisas, para que aconteça. E essa experiência mexeu um pouco comigo nesse aspecto de calma, você está fazendo a sua parte, está pesquisando, está fazendo esses relatos, está se dedicando a isso, cruzando informações, pesquisando, mas tudo não vai chegar para você de uma vez. Então, se isso fizer sentido para vocês, ótimo, porque muita gente aqui está buscando isso, começou a buscar agora. Vá com calma, esteja aberto ou aberta às possibilidades. Serenidade, aproveite, tente não criar expectativa. E sim, é tudo muito fascinante. Informações como essa, que diz respeito a mim, numa amplitude maior que essa aqui, poxa, claro que eu queria saber. Mas, quando tiver que ser, desde que eu mostre meu empenho e até maturidade para saber lidar com isso. De repente, é isso que falta. E eu estou tentando. Muito obrigado pela atenção de vocês. Eu gostaria de lembrar que, por enquanto, eu vou falar por um tempo. Quem fizer colaboração via Pix, o mês está quase acabando, logo mais eu vou fazer a apuração de quem contribuiu no mês e vou fazer sorteio de escultura, de conversa comigo, por chamada,
e eu preciso entrar em contato com a pessoa que ganhou, porque eu não tenho certeza se ela vai ver o sorteio, e eu vou dar apenas um mês para reclamar o prêmio, tá? Talvez eu sorteie mais de uma pessoa conversar comigo, talvez uma vez por semana, então umas 4 pessoas, a gente bate um papo sobre o que vocês quiserem, sobre arte, sobre a vida, enfim, não limitada exatamente a uma hora. Vou colocar uma hora como previsão, mas não de, acabou seu horário, sabe? Vamos deixar fluir. Mas para isso eu tenho que ter como entrar em contato. Fez um Pix, coloca uma mensagem lá, dá para escrever, eu já vi. Então, escreve um e-mail, escreve um endereço de Instagram, ou até mesmo um número do telefone. Confesso que eu não olhei, eu vi algumas contribuições lá, mas eu não abri para olhar o detalhamento, porque eu estou muito, muito, muito apertado de trabalhos. Eu ainda vou para São Paulo na semana que vem. Não sei como é que vai ficar a questão de vídeo, se eu vou conseguir gravar no início da semana para deixar programado para publicar. Então, enfim, até dia 17 de outubro eu estou assim, até aqui. Mas vamos indo. E é isso que eu acabei de falar, né? Empenho. Eu estou fazendo o meu. E vale a pena mencionar também que já fiz o canal de audiobooks, eu lendo os livros que escrevi. O link também está embaixo na descrição, confere lá, porque já coloquei episódios e em breve vou colocar bastante. Já tenho 8 livros escritos, basta eu ir lendo. E assim que eu voltar de São Paulo, vou colocar um monte de coisa lá. Enfim, vale a pena fazer essa propagandinha, porque o que eu compartilho lá é bem importante para mim. E vocês vão ver que tem aventuras com mensagens bem poderosas. Então, muito obrigado pela sua atenção. Hasta!